Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esse dia, né? Eu fiz o vídeo ontem analisando, né, o jogo da seleção contra o Chile e projetando esse jogo contra o Peru. Muito interessante que os dois vídeos se complementam muito bem. Inclusive, tudo que eu previ, que imaginei no jogo de hoje, colocando muita pressão nesse jogo, aconteceu em boa parte, né, no primeiro tempo, mas enfim, estou já me alongando, mas foi muito bacana ver que muita coisa que eu falei no jogo passado funcionou nesse, né? Questão dos novos ares, etc. Antes de eu começar a conversar então sobre esse jogo entre Brasil e Peru, cara, se inscreve no canal, dá essa força. Se você viu, você que está inscrito, você que assistiu o último vídeo, você viu que, pô, eu acertei muita coisa do jogo de hoje, então dá essa credibilidade aí para mim que vai ser muito importante, né, ganhar esse destaque nessa concorrida plataforma que é o YouTube, né? E não por menos, né, cara? Eu acertei, tenho aqui meus méritos também de projeção para esse jogo, de análise correta aí. A gente está estudando, inclusive anotei muita coisa do jogo no meu caderno para a gente conversar no vídeo de hoje. Mas é isso, se inscreve, compartilha com os amigos, a gente vai rolar o sorteio aqui dessa camisa, tá? Como eu falei, vai ser numa live, então vai ser importante você estar presente nessa live. Vou soltar a data, vou soltar certinho como vai funcionar, vou fazer uma arte bem bonitinha para colocar tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais. Então, se você não segue também, vai estar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais que a gente tem, que eu compartilho os vídeos, compartilho informações de onde você pode assistir os jogos também nessas redes sociais. Então, pô, se inscreve, dá essa força aí e bora falar aqui do vídeo, né? A próxima meta, inclusive, de inscritos é bater os 300 ainda nesse ano. Se não acontecer, a gente prolonga um pouquinho ali para o começo do ano, até janeiro, de fevereiro, para a gente trazer análise aí, para a gente sortear, né, na verdade, mais uma camisa dessa e quem sabe uma camisa oficial do time, do seu time do coração, né? Eu acho bem legal isso também. Mas enfim, vamos conversar então sobre Brasil 4-0 para o Peru, né? 2 gols do Rafinha de pênalti, teve golaço do Andreas Pereira, teve um outro belo gol do Luiz Henrique. Então vamos conversar sobre esse jogo. Eu já adianto, cara, que o que eu falei sobre o jogo passado contra o Chile, que o Brasil precisa de novos ares, o Brasil precisa de novos jogadores, né? De sair dessa linha de manter os jogadores que erraram, que não estão bem com a seleção brasileira. Eu citei Danilo, citei o Paquetá no outro vídeo, e nesse jogo eu acho que ficou escancarado para todo mundo, né? Não só os 60 mil torcedores que estavam lá no Mané Garrincha, mas acho que todo mundo que estava assistindo, acompanhando o jogo, ou acompanhou o pós-jogo. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, que aqui fica melhor para vocês me verem. Ou acompanhou o pós-jogo, né, os melhores momentos, que independente, vai ter partida que obviamente alguns jogadores vão mais abaixo do que outros, no caso o Andreas Pereira que teve algumas partidas abaixo quando foi titular, mas não dá para Lucas Paquetá e Danilo serem os titulares absolutos da seleção brasileira. Isso eu falo de todos os outros jogadores, tá? Não acho que a seleção tem que ter cadeira cativa, tem que ter lugar cativo, né? Os jogadores têm que batalhar, têm que jogar, têm que fazer por merecer estar nessa seleção, né? Serem titulares dessa seleção. Não à toa a gente não tem nenhuma unanimidade. Talvez no gol, algum vai falar o Alisson, outro vai falar o Ederson. Eu acho ainda que o Alisson é unanimidade no gol. O Marquinhos, talvez, mas também não passa muita segurança. No jogo hoje contra o Peru, por exemplo, deu umas falhas ali, inclusive escorregando dentro da área. Acho que o gol anulado, a gente já vai no passo a passo do jogo, mas eu acho que o gol anulado passa um pouquinho por essa estabilidade defensiva que o Brasil tem. Não encontrou a zaga ideal, né, a dupla de zaga ideal, mas aparentemente encontrou os laterais ali, não os ideais, obviamente, mas eu acho que o modo de jogar dos laterais, né? O Brasil não é uma seleção que obviamente que pode ter algum jogo ou outro que vai jogar com os laterais um pouco mais recuados ou fazendo função de terceiro zagueiro, mas eu acho que essa forma de jogar com dois laterais que conseguem avançar, têm qualidade para avançar e que erram, mas tentam o tempo todo, eu acho que pode agradar, né, a torcida brasileira, né? O Wanderson foi muito bem, o Abner também conseguiu funcionar, e eu acho que isso é o principal que a gente pode ressaltar desse jogo, né? Que os laterais foram para a linha de fundo, fizeram ultrapassagem, apresentaram-se para os companheiros, e esse é o meu destaque, inclusive, desse jogo de hoje, né? Com essa troca nas laterais, o Brasil funcionou muito melhor do que nos últimos jogos que disputou contra Paraguai, contra Chile, contra o Equador. Funcionou muito, muito bem mesmo. Gostei do que eu vi. E o próprio Paquetá, né? Eu acho que o meio de campo do Brasil funcionou melhor com o Gerson, funcionou melhor com o Bruno Guimarães.
o Bruno fazendo mais a função de marcador, né, e conseguiu muito bem fazer isso no primeiro tempo. O primeiro tempo até foi um pouco mais truncado, um pouco mais devagar de acontecer, porque as marcações estavam acontecendo, mais pro lado do Peru, que estava realmente conseguindo segurar o resultado, mas o Bruno foi muito bem na função que não é a dele, né? Ele não é o volante marcador, que é como a gente já teve Casemiro, Gilberto Silva e etc. Não é esse cara, mas é sim um volante e consegue fazer essa função dentro de campo de marcar, se ele tiver um companheiro que sabe sair jogando, que sabe marcar também, sabe funcionar com essa função de marcação, como é o Gerson. Na minha opinião, o Gerson é o titular de seleção brasileira ao lado do Bruno Guimarães. De 10, aí eu concordo que a gente está ainda na busca. O Rafinha não é esse cara. O Matheus Pereira entrou no segundo tempo e foi bem. Teve uma finalização ali que quase conseguiu o seu gol. Deu uma certa, nos poucos minutos que jogou, deu uma certa claridade ali no meio. É diferente, né, o futebol dele do Rafinha. O Matheus é esse cara de função de camisa 10, de armação de jogadas. O Rafinha não é esse cara. No Barça até faz um pouco essa função, não é a dele também. Ele joga um pouco mais para a direita, né, chegando no meio de campo, no meio do campo, no caso. Mas o Rafinha não foi por todo mal, assim. É só, sei lá, eu sinto que ele está apagado. Sinto que o potencial dele não está sendo bem explorado como é no lado direito do campo, mas do lado direito do campo ele também fica muito limitado à sua perna esquerda. Não é um jogador que consegue ter uma ser ambidestro, né? Não consegue chutar com as duas pernas. Eu acho que isso prejudica ele um pouco por jogar na lateral do campo. Porque entrou um cara no segundo tempo que conseguiu fazer uma jogada de perna direita, sendo canhoto, que foi o Luiz Henrique, pro golaço do Andrés Pereira, inclusive. E eu acho que ele é o titular do lado direito. Eu mudei minha visão. O Savinho é um baita de um jogador. Eu acho que, inclusive, pro Rafinha vai ser mais negócio ele se candidatar como meia de armação, porque pro lado direito a gente já tem dois baita jogadores, que é o Savinho, que vai crescer muito no City, e o Luiz Henrique, que está num momento espetacular no Botafogo, e em 2 jogos deu muita conta do recado, fez 2 belos gols, e inclusive nesse jogo de hoje, né, contra o Peru, conseguiu mudar o jogo, né, depois que entrou no segundo tempo. Então acho que o Brasil encontrou o seu ponta direito, que deve ser o Luiz Henrique, ou provavelmente o Savinho, ou um ou outro, né, algum jogo dependendo de um jogador mais agudo, como o Luiz Henrique, mais agressivo, ou um jogador mais habilidoso, como é o Savinho. Isso vai de acordo com o Dorival e do que ele vai analisar na partida. Mas enfim, gostei desse lado direito, a gente encontrou peças para esse lado direito. Voltando para o lado esquerdo, o Rodrigo muito mal, muito abaixo. Tanto no jogo contra o Chile quanto nesse jogo contra o Peru, não funcionou por aquele setor. Acho que vai ser o jogador que vai concorrer com o Rafinha no meio de campo. Inclusive, acho ele com mais capacidade de fazer essa função, inclusive pisando mais na área, né, que eu acho que deve ser a dele. Mas vamos ver, né? A próxima data FIFA, quem sabe a gente tem o Neymar também de volta com a seleção brasileira, e aí sim ele será esse camisa 10, esse meio armador, se tiver condições de atuar os 90 minutos. Se não, vai ser entre Rafinha e Rodrigo, não acho que há outra escapatória. Agora vamos falar de centroavante, né? O Igor Jesus deu muita conta do recado nesse jogo, movimentou bastante, teve assistência também, quase fez o seu gol depois do gol de pênalti do Rafinha, mas não foi uma partida muito boa dele em questão de finalização. Errou algumas que não costuma errar e também muito apagado. A primeira que teve, infelizmente, chutou para fora, com algum desvio, foi escanteio, inclusive. Mas foi bem, cara. Teve o pênalti no primeiro tempo que ele conseguiu essa penalidade. No segundo tempo se movimentou mais, conseguiu, como eu falei, assistência, também quase fez o seu gol. Mas foi uma partida ali, nota 6, nota 7. O Endrick entrou, pouco fez, né, deu uma certa movimentação melhor ali pro lado esquerdo, né, da que a gente está falando do Rodrigo, se movimentou melhor por aquele setor, porque é um jogador mais de ponta, né, consegue fazer mais essa função do que o Rodrigo. Pode ser inclusive esse cara que pode concorrer pelo lado esquerdo. Não acho que deve ser a dele, né, ele vai com certeza ser o centroavante da seleção, brigando ali com o Igor Jesus. Acho então que encontramos também os dois centroavantes mais cotados para serem titulares ali, ou brigarem pela titularidade. Né? O Endrick com um potencial absurdo de futuro, né, pelo que fez na base, pelo que fez no profissional no Palmeiras, pelo que está começando a fazer pelo Real Madrid também, e pelo que fez pela seleção, né, tanto nas categorias de base como na profissional também, tem potencial para ser um dos nonos da centroavância da seleção, mas acho que a briga com o Igor Jesus é muito justa, pelo momento do Igor também, que está fantástico. Mas é isso, cara, eu gostei do segundo tempo da seleção, para mim foi um segundo tempo fantástico, um segundo tempo onde o Brasil, como eu falei, funcionou muito bem, conseguiu
operar melhor no segundo tempo do que na primeira etapa, com mais movimentação, com mais troca de passes, com mais triangulação, com mais calma, mas vamos passar agora pelo passo a passo, né? pelo minuto a minuto, digamos. No primeiro tempo, a primeira grande chance foi do Peru, como eu falei, o gol impedido, né? E muito bem impedido. Eu até acho que a defesa parou por conta dessa linha burra, né? Que a gente chama no futebol, linha burra, que é que faz a linha ali para o atacante acabar ficando em impedimento. Acho que foi por isso, mas o Ederson saiu muito mal do gol. Foi um gol até que um goleiro do nível dele não costuma tomar no 1 contra 1. Mas foi bem anulado, estava realmente bastante impedido. E o Brasil só chegou ao ataque, teve uma grande chance aos 23 minutos, com o chute do Rafinha no travessão. Esse daí, ali começou como uma grande surpresa na entrada da área, mas foi só esse chute que ele teve realmente. No segundo tempo, ele teve uma certa construção de jogada que acabou terminando na penalidade sofrida pelo pelo Savinho, né? Mas foi só esses dois lances como função de 10 que o Rafinha teve em toda a partida. Nas cobranças de escanteio não funcionou, não vou dizer que cobrou mal, mas os cruzamentos não foram tão bem aproveitados assim. E na sequência desse lance do Rafinha no travessão, teve o penal, né, que foi muito bem marcado e muito bem cobrado pelo próprio Rafinha, que fez ali, colocou o Brasil na frente com 1-0. Aos 41, o chute fraco também do Rodrigo, né, que, como eu falei, ficou apagado no jogo, e aos 43, teve uma cavada ali, uma cavadinha do Rafinha que acabou facilitando a defesa do goleiro peruano. Depois disso, aí foi o segundo tempo, foi uma avalanche do Brasil em cima do Peru, como eu falei, teve a pressão alta que funcionou muito bem nessa segunda etapa, né? Logo no comecinho teve uma pressão alta com um bom chute do Rodrigo, esse de fora da área, que o goleiro foi muito bem. Depois o pênalti aos 50, aos 40, 50 não, né? Aos 50, que foi bem marcado, também muito bem cobrado pelo Rafinha, e aos 55, aos 10 minutos do segundo tempo, o Rafinha fez uma jogadaça pela esquerda, o Savinho fez uma jogadaça pela direita, e aí cruzou para a área, e o Igor Jesus acabou chutando travado, mascado ali, e foi escanteio. Bom lance esse do Brasil, tá? Esse lance em específico, essa triangulação, mostrou muito do que poderia ter sido se tivesse sido aproveitada já nesse lance. No lance seguinte, minutos depois, jogadaça também do Luiz Henrique, do mesmo jeito, triangulação pelo lado direito, com o Wanderson fazendo ultrapassagem, tabelando com o atacante da frente, e por isso que eu falei que a gente encontrou o nosso lateral direito, porque o Wanderson funcionou como essa função de fazer a triangulação, ultrapassar pela linha de fundo, cruzar para a área, dar opção para o próprio atacante, para não ser uma jogada manjada, né, do atacante para cima, do atacante tentar a jogada individual. Ele deu essa opção, conseguiu a triangulação, o Luiz Henrique foi para a linha de fundo, fez um belo cruzamento e o Andrés fez um golaço de voleio. Depois também, 3 minutinhos depois, né, funcionou novamente a pressão alta da seleção brasileira com o próprio Andrés, né, ele foi lá marcar, fez essa pressão alta, a bola sobrou para o Igor, que tocou para o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique finalizou muito bem de perna esquerda. Depois, no finalzinho, teve um chute ali do Matheus Pereira que passou perto, a falta do Andrés Pereira que também passou perto, mas nenhum outro grande lance durante a partida. Como eu falei, o segundo tempo teve mais emoção, teve mais movimentação da seleção brasileira, inclusive alcançando os 3 gols. É verdade que os 2 primeiros gols de pênalti abriram o caminho, mas a seleção peruana é uma seleção mais fraca, uma seleção mais modesta do que a seleção brasileira, e os espaços se escancararam para os jogadores da seleção. E com espaço, obviamente, essa seleção faz mágica, né? Consegue funcionar. Não sei se isso vai ser a regra dos próximos jogos do Brasil, acho que não. Inclusive, na próxima rodada de eliminatórias, que vai acontecer em novembro, o Brasil visita a Venezuela e recebe o Uruguai em Salvador. Não sei como que o Uruguai vai chegar para esse confronto contra o Brasil, já que está passando por uma turbulência, não venceu de novo agora em casa, empatou, né? Deixa eu confirmar com quem que o Uruguai empatou. Empatou com o Equador, é um adversário aí que está na fase, né, classificatória ali, mas não era um tropeço que eu estava contando do Uruguai, não. Tropeçou em casa, teve esse empate, a torcida inclusive até vaiou o time uruguaio, mas enfim, não sei como que vai chegar nesse confronto contra o Brasil. Tem mais time e o time está mais entrosado do que a seleção brasileira, né, o time do Uruguai. Acho que com esses ajustes
com o futebol apresentado por esses jogadores, como eu falei no segundo tempo, o Brasil tem tudo para fazer novamente 6 pontos nessas eliminatórias. Acho que o confronto contra a Venezuela vai ser muito duro, vai ser um confronto chato para o Brasil, porque se a Venezuela ganhasse, empurra o Brasil, chega perto no Brasil, né, fica a 2 pontinhos da seleção brasileira e joga a responsabilidade na seleção de vencer o Uruguai em casa. Acredito, inclusive, se o Brasil fazer esses 3 pontos contra a Venezuela, joga um pouco mais tranquilo com o Uruguai e o empate com a seleção uruguaia se torna um pouco mais atrativo do que talvez os jogadores darem a vida e conseguirem essa vitória contra o Uruguai. Mas, voltando a falar aqui, foi um bom jogo desses jogadores, né? Igor Jesus, Gerson, Andreas, Luiz Henrique, Rafinha, Bruno Guimarães, Wanderson e Abner. Destaque para esses jogadores, tomara que eles se mantenham no time titular no próximo jogo. Acho que o meio de campo deve ser algo com Gerson, Andreas e Bruno Guimarães, talvez, não sei, ou o Andreas entrando no lugar ao decorrer do jogo, mas não dá para o Paquetá ser o titular dessa seleção brasileira. É um jogo que o Brasil teve como exemplo, porque quando o Paquetá esteve em campo, o Brasil pegou um fraco Chile também, que inclusive foi goleado, né, nesse jogo agora, nessa rodada pela Colômbia por 4-0, jogando na Colômbia, e escancarou para o Brasil, né, cara? Que se a gente pegar uma Colômbia da vida, talvez o primeiro tempo do Brasil custe caro. Mas enfim, vamos ver como que vão ser os jogos, né? Como eu falei, vai ter um confronto duro, 2 confrontos bem duros na rodada de eliminatórias. Foi importante para a seleção conquistar esses 6 pontos, porque pensa, se tivesse vindo 2 derrotas seguidas ou 2 empates, o Brasil estaria bem complicado. Estaria ou na 7ª colocação ali na fase da repescagem, ou pior ainda, na 8ª colocação, fora da zona de classificação. E aí, cara, a crise ia estar abraçada, agarrada, dando beijinhos na seleção brasileira. Foi um bom jogo, foi um bom segundo tempo, com um primeiro tempo bem fraco, bem abaixo, típico do que era o Dorival. No segundo, as coisas escalonaram muito bem, a seleção funcionou, a seleção jogou bola, e tomara que essa seja a seleção brasileira daqui para frente. Vai ter jogo que a seleção não vai render. A Argentina não deve ser um confronto fácil, Colômbia e Uruguai também não devem ser confrontos fáceis, assim como o próprio Equador. Mas contra seleções abaixo disso, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Peru e Chile, o Brasil tem a obrigação de jogar bem. O Brasil tem a obrigação de vencer esses times. A derrota para o Paraguai foi muito duro. Foi um choque de realidade, eu espero, e um banho de água fria nessa seleção. Que eles se coloquem no lugar, que eles entendem que essa é a seleção do segundo tempo desse jogo contra o Peru, é a seleção que todo mundo espera ver, que todo mundo paga ingresso caro para ver, todo mundo viaja longe para ver. Tomara que esse seja o Brasil, tomara que essa seja a seleção brasileira daqui para frente. Os novos ares estão aí e cabe ao nosso técnico, que faz o feijão com arroz, que diz que faz o feijão com arroz bem feito, fazer um belo de um feijão com arroz, que esses ares aí cheirem feijoada, né, que é um prato muito gostoso de cheirar, e permeie o nosso futebol para a gente se reencontrar com um bom momento. O Brasil não precisa ser campeão do mundo, cara, mas não classificar para uma Copa do Mundo é duro, é osso. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Deixa aqui no comentário a sua opinião do jogo, é muito importante para mim ver o que vocês acharam também da partida. Se inscreve no canal, como eu falei, dá essa força. E bora que essa semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil no final de semana. É uma semana cheia. E vamos ver como que eu vou administrar aí para fazer esses vídeos para vocês. Não sei se eu faço um vídeo já na sexta-feira, fazendo esses primeiros jogos, depois no domingo eu faço os outros últimos. Não sei. Sendo sincero com vocês, não sei. Vou me organizar, ver aqui certinho a tabela e já passo para vocês. Fechamos, queridos? Um forte abraço com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.